E aí, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Eu Mesmo Gravo Podcast, dando sequência à minha opinião de séries e filmes, cultura pop, talvez. Vamos falar sobre Por Trás de Seus Olhos, ou Behind Her Eyes, trending da Netflix. Uma boa série, que inclusive essa é uma que eu falo, galera, já fica aqui minha opinião. Dá um pause, assiste a série. Vale a pena dedicar um tempinho pra ver ela, entender, talvez até rever, para que você consiga até encaixar os elementos da série em episódios anteriores, que passa despercebido, justamente porque você não sabe o que tá acontecendo, né? E aí volta pra cá, veja minha opinião. E é isso lá, porque minha opinião é a seguinte: é difícil eu comentar e não acabar soltando spoiler, muito difícil. E então vamos lá. Se você não viu, pausa, vai lá ver, volta aqui e vem ouvir junto comigo aqui, que eu vou falar e depois vou ouvir, claro. E vamos lá. Opina se concordou, se discordou, o que você percebeu que eu não percebi e vamos. A série tem uma trama bem interessante e eu vou começar falando um pouquinho dos personagens, né? A gente tem, pelo menos assim, a primeira imagem que a série demonstra desses personagens, os principais, né? São quatro principais na verdade, mas de cara a gente conhece três, que é o David, que é o marido de Adele. O David, ele passa a ideia de um personagem um pouquinho conturbado, talvez estressado e aflito com as coisas. Ele parece meio perdido. Nós temos a Adele, que é a esposa dele, e ela passa uma figura fragilizada. Mas ela, na verdade, ela nem passa, ela tenta passar, porque logo de cara você já vê, não, essa daí não me engana não. E a gente também tem a Louise, que é a personagem mais carismática, né? Ela é aquela personagem que chama os outros para si e tenta te fazer gostar dela, né? Tenta criar um vínculo com ela. Já aviso logo que eu criei vínculo com a Adele mesmo. A Adele é pra mim aquela vilã que você odeia, mas bate palma porque é inteligente pra caramba. E a Luísa é aquela personagem principal bobinha que você fala, não faz isso. Você é tão legal, por que você continua fazendo isso? E aí o David tá ali pra ser... O David é a gasolina. Pensa que a série tem uma batata assando, botaram no forno devagarinho, mas aí tem o David e a gasolina, pegaram o forno, já jogaram direto na lenha e tá queimando. Então é isso. Louise caiu de paraquedas no relacionamento do David com a Adele. E basicamente a Adele é obcecada pelo David e não quer que ninguém se aproxime dele para tentar roubar ele. Só que, devido ao histórico do casal, o David já não enxerga mais a Adele da mesma forma que ele enxergava quando eram mais jovens. Ele não ama mais ela. Só que ela quer ele somente para ela para sempre, né? A vida deles e ela é dele, ele é dela e acabou. E aí meio que a Adele começa a fazer todo um planejamento de como tornar a Louise inimiga do David e amiga dela. Por que isso? Bem, quando a Louise caiu de paraquedas é porque na verdade eles se beijaram num bar e depois eles começaram a ter um relacionamento mais aprofundado, se é que você me entende. E a Adele sabia disso tudo. A gente vai chegar lá. Como é que ela sabia, né? Então ela começou a fazer todo um planejamento. Vou conhecer a Louise, vou virar amiga dela, vou fazer ela gostar de mim, vou começar a criar intrigas sobre o David, falar sobre o passado obscuro. E aí, por conta disso, o David, indiretamente, né? Porque ele só descobre que a Adele sabe de tudo mais perto do final. Então o David indiretamente começa a ter um vício piorado em bebida, começa a ficar agressivo, não de bater, mas agressivo nas palavras, abuso mental, né, verbalmente, consequentemente psicologicamente. E tudo é muito interessante, né, como você vai vendo que as coisas vão se encaixando no decorrer da série. Os personagens, eles desenvolvem muito bem. Você vê de fato que eles começam um personagem X e aí eles vão... Principalmente o David, ele começa X e aí ele passa por um momento de mudança e ele vira Y e ele finaliza como Z. A Louise começa como X e termina como Y menos X. Doideira, né? E a gente tem a Adele, que na verdade é uma incógnita.
Porque no começo ela tem uma imagem de esposa fragilizada que não engana ninguém, sabe? Pelo menos assim, pra quem tá assistindo. E aí você fica na guitarra, tipo, qual que é a dela? E aí que você vai descobrindo que na verdade ela é a mente mestra de tudo que tá acontecendo na série. De tudo que é culpa do David e tudo que foi que tá em cima do David, toda aquela pressão, né, no caso, e todas as tretas que acontecem, a Luísa ela também tá envolvida. Mas como? Como isso? Bem, o plot da série é que eles conseguem ter sonhos lúcidos. Esse foi meu cachorro se espreguiçando, desculpa, gente. Mas eles conseguem ter sonhos lúcidos. E aí, mediante o controle dos sonhos lúcidos, eles acabam adentrando eles transpassam, né, os sonhos lúcidos e vão para uma projeção astral. A alma sai do corpo deles e ela consegue meio que passear. Quero deixar aqui um ponto de atenção que séries tendem a embelezar muito técnicas, pessoas mais, pessoas boas. Então séries embelezam muitos conteúdos. Então, muito cuidado sobre projeção astral, sobre esoterismo. Meu intuito não é falar disso, mas todo mundo que viu a série e ficou curioso, cuidado, sabe? Porque existe um embelezamento. Sempre. Independente do conteúdo. Então vamos lá. Seguindo, né, de fato. E aí a projeção astral permite com que ela veja as coisas que acontecem. E na verdade ela estava observando a Louise e tudo que ela fazia desde sempre. Então ela já sabia que a Louise traía que o David traía ela com a Louise. E aí ela começou a organizar tudo, ia levar pra academia já sabendo disso. Não, fala que vai aparecer doente e tal. Só que ela não... Só que o intuito dela era esse, né? Era afastar um do outro e trazer mais pra ela os dois. Só que meio que eles se gostavam tanto que só ignoraram isso tudo e continuaram se vendo. Então ela teve que ir muito mais a fundo. E nisso, né, a gente tem, na verdade, o quarto personagem, né? O quarto personagem principal da série, que eu diria até que de fato é o mais importante. Ele fica operando ali no fundo. A série tem duas linhas do tempo, né? Ela tem o passado e o presente. E esse personagem ele aparece no passado, que é o Rob, que é o melhor amigo de Adele e ajudou muito ela na clínica de reabilitação, né? E aí, quando eles conseguem sair, a Adele chama ele pra visitar ela pra poder conhecer ela e o David. Pra conhecer ela, pra conhecer o David. E ele vai lá e tal, e ele fica fascinado pela Adele, pela vida que ela tem, e etc. E fala que ama ela. E ele é fascinado por ela, ele quis conhecer o David pra ter certeza que ele não ia magoar ela, nem machucar ela e tal. Só que o problema é que ele ficou realmente muito fascinado pela vida da Adele. E a Adele, ela já sabia fazer a questão da projeção astral desde sempre. Inclusive foi uma das formas que ela conheceu o David. Ela estava fazendo projeção astral quando aconteceu um incêndio que consequentemente foi a morte da família delas e uma queimadura violenta no David. E aí, por conta disso, ela sabia, né, controlar os sonhos. Desculpa. E no intuito de ajudar o Rob a parar os pesadelos deles, ela ensinou essa técnica de ter sonho lúcido para ele que ele não tivesse mais pesadelo. O negócio é que ele evoluiu e aí ele consequentemente conseguiu também chegar na projeção astral. E aí chegamos então no plot dos plots, no grande mastermind do mastermind, o mestre dos mestres. Rob faz um planejamento. Adele, vamos tentar uma técnica. Eu li que a gente pode, na projeção astral, quando a alma sai do corpo, um pode entrar no corpo do outro. Claro, ele não falou isso, mas enfim, ele falou depois e eles vão tentar fazer isso. E aí, na verdade, voltamos então pro presente. A Adele, a fim de proteger o David. Não, porque tudo aquilo eu matei o Rob e tal. E falar, vou matar, é melhor que vivam sem mim e tal. Seguir a vida de vocês, vou confessar meus crimes. E aí, isso na verdade era a bait das baits, né? A famosa isca suprema. A Louise que acabou criando um vínculo, né, com a Adele conseguiu isso de fato, ela criou um vínculo com ela, ficou super preocupada e foi lá tentar salvar ela, né, não queria que ela se matasse. E aí, claro, ela chamou a polícia e tal, mas, pô, não, é aí que me dá a maior indignação da série, não é possível, não é possível.
Depois de tudo que aconteceu, depois de ter descoberto que a Adele é má e que ela fez toda a trama, que matou o Rob, que não sei o que, você chega lá, você vai na casinha dela que tá pegando fogo, você faz uma projeção astral pra poder tentar achar ela. Pra quê? Pra quê? Tava acontecendo um incêndio, você não conseguiu entrar, tentar ser outro caminho. Pra que você foi fazer projeção? Pra tentar ver como é que ela tava? Ai não, pra ver se ela tava em casa talvez? Não, Luiz, não. Gostei de você, mas não gostei de você. Me ajuda a me ajudar, me ajuda a te ajudar. Enfim, é nisso que eu não gostei. A série, ela tem uma construção tão boa, personagens tão bom, um amadurecimento tão legal, plots, temáticas interessantes. E aí no final você faz isso pra chegar a conclusão da série é ótima. Mas esse meio de caminho finalzinho, não. Ai não, foi tão bem no final. No final chutou o balde, aí viram que tava que aí caiu a derramou a água, falaram, não, pega aí, bota água de volta. Enfim, eles ajeitaram pra conclusão final, pelo menos. Mas é isso. E aí Luiz fez a projeção astral, e aí e a Adele entrou no corpo da Luiz, e a Luiz ficou presa no corpo da Adele, a Adele matou a Luiz de overdose. A Adele é realmente aquela... É o tipo de vilão que você fala, pô, esse cara daí é um mastermind, é um gênio do crime. É isso. Fazia muito tempo que eu não via uma série, um filme que fosse, né? Que me entregava um vilão tão genioso assim, sabe? Não é nem querendo exaltar, mas é porque é o tipo de vilão que você não vê mais hoje em dia. Os vilões acabaram, dependendo do tipo de filme ou série, eles ficam meio superficiais, ou então são outras temáticas. E esse é de fato. Nossa, não, aqui os meus fins justificaram os meios, porque eu sou obcecado pelo David e eu quero ele só pra mim e acabou. Ah, se você me ajudasse, ótimo, eu não precisaria dar um fim na sua vida, mas já que você tá indo por esse caminho, é bom que você me facilita. É nesse nível. Você é insignificante perante a mim. É basicamente isso. E aí ele tem tudo isso planejado e ele... Por que eu tô falando dele? Porque, vamos lá, voltando ao passado. O Rob, ele entrou no corpo da Adele. Eles fizeram um teste, né? E ele entrou no corpo da Adele e ele falou... Adele, a culpa é sua porque você me mostrou isso tudo e eu agora não vou conseguir abrir mão disso. E ele matou a Adele de overdose também e jogou no poço. A Adele ficou presa no corpo do Rob e o Rob agora vivendo a vida da Adele dentro do corpo dela. Falando assim, pode parecer confuso e não compreensível, então eu vou resumir um pouquinho. Rob e Adele trocaram de corpo. Rob, no corpo da Adele, matou a Adele no corpo do Rob. Então o Rob viveu a vida da Adele junto do David. Só que o David, quando soube que ele matou o Rob, que a Adele, que ela matou o Rob, no caso, enfim, doideira, ele não conseguiu mais olhar pra ela, ele não conseguia mais dizer eu te amo. E isso criou um relacionamento ruim, mas como o Rob estava obcecado pelo David também, olha que doideira, ele ficou super obcecado pelo David também, ele só levou a vida. E aí, infelizmente, nós temos a Louise morta de overdose, que o Rob matar ela, você criou um vínculo com uma personagem, ela era carismática, mas a sua ingenuidade foi seu ponto fraco e o que te faz não gostar dela, provavelmente, né? Enfim. E aí no final mesmo, quem se deu muito mal foi o Ian, que era o filho da... que é o filho da... Nossa, começando a falar, minha garganta vai secando, né? Mas enfim. Que se deu mal mesmo é o Ian, que é o filho da Louise e ficou agora preso com o Rob no corpo da mãe e ele não sabe o que fazer. Tipo, quando ele viu pela primeira vez o Rob dentro da Louise, ele já viu, ih, tem coisa errada aí. Não, tem tanto que ele parou, recuou e ficou, ih, que isso? Só que, pô, até então, vamos filho. E seguiu. E acabou que a Louise casou com o David, e aí eles vão pra lua de mel e acaba aí. Então, assim, uma série boa. Os personagens são bons. O enredo é bom. Só que foi isso. 90% da série mandou bem. Chegou nos 10% finais. Eles... Eu não sei se de repente faltou, talvez um pouco pensar, e agora como fazer? Vamos... Porque assim, eu preciso
Talvez eles pensaram, eu preciso fazer com que o Robb apareça agora sendo o vilão, a mente por trás de tudo e tal. E aí não tinha muito que elaborar a mais, porque não é nem uma série, né? É uma minissérie. Acabou ali. E eles fizeram assim. Por isso que eu vou te falar que eu gostei de 90% da série e não gostei de 10%. Porque a série de fato foi boa. Foi bem elaborada. Parabéns aos atores, ao diretor, tudo. Tá muito legal. E é isso. A minha opinião é essa. Fiquem bem. Ah, sim. Uma coisa também. Que eu ia falar, mas eu esqueci de novo. Fiquem bem. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E é isso. Nos vemos, tamo junto. Fiquem bem e até a próxima.